O Senhor te abençoe e te proteja, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os santos e santas. O Senhor esteja sempre contigo e tu estejas sempre com ele. Capítulo 11 de Marcos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estavam ali perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, e Jesus enviou 2 dos seus discípulos e falou: vão ao povoado ali na frente, e logo na entrada vocês encontrarão amarrado um jumentinho no qual ninguém jamais montou. Não era qualquer jumento, né? Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: que estás fazendo, desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam, conforme Jesus havia mandado. E eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima e ele montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Depois ele entrou em Jerusalém e foi ao templo. E tendo observado tudo ao redor, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Aqui nós vemos, fazendo a leitura orante, né, que o Senhor nos inspira a pensar na entrada dele em Jerusalém, que é o momento em que o sacrifício vai ser concretizado. E para a minha vida isso é muito importante, de eu me relembrar, né, como Jesus planejou, Deus, ele sendo Deus também, né, e o próprio Senhor Jesus planejou esse final. Você vê que ele pega o jumento, né, manda buscarem um jumento, aquele jumento já estava lá naquele lugar, naquela cidade, no ponto de ser usado. Ou seja, imagina o quanto de coisa que aconteceu para aquele jumento estar ali, o quanto de chance que poderia haver de dar errado, né? Será que ele estava no lugar certo? O jumento foi transportado uns dias antes, talvez. Ele se alimentou bem. Quem foi que colocou ele ali? Quem é o dono? Tudo isso aí, né? Deu tudo certo. Tudo certo. Os discípulos foram lá, os apóstolos, como Jesus falou com as pessoas, e elas também não questionaram. Até porque muitos já estavam convencidos, né? Quando fala do Senhor Jesus, eles já sabiam que estava chegando a hora de conhecer o Senhor deles, né? Diante de tantos milagres que ele já tinha feito. Mas é muito bom a gente saber que Jesus pode fazer isso até por nós também, para que nós cumpramos os nossos deveres e, como ele também, né? Para que nós façamos a vontade de Deus, do Senhor. Então, ele vai fazer tudo para que dê certo. Todas as variáveis aí, né? Quem gosta de matemática, né? As variáveis aí da vida, x, y, z e tudo mais. Tudo isso aí pode mudar, né? Variável, né? Mas ele dá um jeito. É Deus, né? Ele pode, num estalar de dedos, fazer o universo todo mudar. Galáxias nascerem e morrerem. Pode fazer isso. Pode fazer o que ele fez com os cegos, com os doentes. Pode fazer o que ele fez aí com o jumento e com tudo ao redor do jumento. Tudo funcionou para naquele momento ele estar ali e dar certo. O jumento nunca foi montado, né? Já ouvi numa pregação também dizerem que o jumento que nunca foi montado é o mais brabo, né? E para Jesus ele foi tranquilamente. E as pessoas todas reconhecendo Jesus, com os ramos no chão, jogando os seus mantos também, né? Que é a proteção da pessoa, né? Para a época era muito importante, principalmente. Jogando tudo no chão, espalhando os ramos e os mantos pelo caminho. Os mantos importantes porque era proteção e os ramos porque deu trabalho, né?
Eles pegaram os ramos no campo. Naquela época não era que nem hoje, tudo difícil. E os ramos se espalhando pela cidade toda, e os mantos também. Bendito que vem em nome do Senhor. Sempre penso nisso, né? Quando eu vejo o começo da missa, quando o padre chega com o crucifixo na frente dele, na procissão de entrada da igreja, e também quando acontece a transubstanciação, né? Quando, pela oração do padre, o pão e o vinho viram o corpo e sangue de Cristo. E também penso muito na hora da adoração, quando nós estamos de frente para o ostensório, para o Santíssimo Sacramento, e oramos ali para Jesus, e ele às vezes também vem em procissão, né, junto ao povo, e eu penso nisso dentro de mim, né, fico olhando para aquilo e pensando, bendito que vem em nome do Senhor. Era para a gente estar fazendo até mais ali, né, jogando os ramos, jogando a nossa roupa, né, os nossos mantos, as nossas coisas. E esse jogar de manto não era jogar para depois pegar, não, era jogar fora, né? Nada mais importava ali, nada era mais importante. Aquele acontecimento era esperado por anos e anos, séculos. Bendito que vem, hosana nas alturas, né? Hosana é a salvação, né? Salva-nos nas alturas, né? Intercede por nós, salva-nos. E hoje eu posso crer, né? E Jesus também está preparando tudo para essa entrada triunfal novamente. E Ele faz isso constantemente nas nossas vidas, né? Nós podemos sempre louvá-lo e agradecê-lo, como eles fizeram aí. Todos os dias nós podemos jogar os mantos, jogar as palmeiras, até em casa mesmo, na igreja, em qualquer lugar. Como Ele mesmo já falou, né, na Bíblia, no Evangelho, louvar a Deus em todos os lugares, de todo o coração. Isso é prova de inteligência, né? Que a gente está se submetendo e louvando e agradecendo a algo muito maior do que nós. Jesus é uma pedagogia de Deus, né? A gente consegue vê-lo e senti-lo, e Ele está com a gente todos os dias, como Ele falou. Mas sempre a gente lembrando que é algo a Deus, e aí é o inconcebível, o impensável, né? Nós podemos agradecer todos os dias, podemos louvar, cantar e gritar e fazer muito mais. E também ajudar os irmãos. A nossa obra também é louvor, né? E a igreja é louvor. A nossa obra, os nossos favores aos irmãos, servir aos irmãos é louvor também. Que nós louvemos todos os dias. Que Ele seja louvado com festa todos os dias. Porque Ele entra em Jerusalém como o Rei. Ele é o Rei. Ele veio buscar o reino dele junto ao Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa lembrança, pela palavra que o Evangelho traz, toda matematicamente pensada para nós relembrarmos disso com sabedoria. Muito obrigado pela tua palavra e pelo teu ensinamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.